5 horas e 36 minutos, vamos a Brasília agora. Olha, a Polícia Federal considerou crime de Bolsonaro ao associar HIV à Covid-19 e quer que o presidente preste depoimento. Túlio Amâncio, chega mais. Boa tarde para você, querido. Boa tarde, Pablo, e a quem nos acompanha aqui no Band News TV. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem que autorizar, tanto para que o presidente preste o depoimento, quanto para que ele seja indiciado, que essa é a vontade da Polícia Federal. A Polícia Federal ela quer ouvir tanto o presidente quanto o seu chefe dos seus auxiliares, ajudantes de ordens ali. Eu estou falando do coronel Mauro Cid. Ele é uma pessoa muito próxima de Jair Bolsonaro, do presidente, e ele prestou depoimento para a Polícia Federal justamente para tentar justificar o porquê que o presidente, em outubro do ano passado, divulgou notícias falsas em relação ao uso das máscaras de proteção, né, que em um determinado momento da pandemia elas foram imprescindíveis, e também sobre a relação vacina contra a Covid-19 e o vírus HIV. Vamos explicar então um pouco quem é Mauro Cid, né? Ele é ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa muito próxima, como, por exemplo, ele é quem fica com o celular do presidente quando ele está em algum evento, quando o Bolsonaro está em algum evento, está discursando, ele não quer ficar com o celular, ele entrega nas mãos desse ajudante de ordens. É ele quem, muitas vezes, filma as lives do presidente, que ele realiza todas as quintas-feiras, praticamente. E não sei se vocês já perceberam que tem algumas reportagens ficam ali num papel, impressas, que o presidente mostra, muitas vezes questionando esses títulos, essas reportagens. Quem faz a curadoria, a seleção desse conteúdo é esse ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tentou justificar. Então, vamos para o que está no documento da Polícia Federal, que foi divulgado ontem. Vamos detalhar o que o presidente disse, o que esse ajudante de ordem justificou e o que a PF apurou em cima disso. Por exemplo, sobre a relação vacina de Covid-19 e o vírus HIV. Bolsonaro disse que relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Isso Bolsonaro falou numa live em outubro do ano passado. E por que ele falou isso? Segundo Mauro Cid, esse ajudante de ordens do presidente, porque essa pesquisa foi extraída de um artigo científico publicado, aí ele fala que foi publicado na The Lancet e também pela revista Forbes e ainda pela revista Exame, e também foi publicada na agência AIDS. Isso foi a justificativa do Mauro Cid. Acontece que isso não aconteceu. A própria imprensa, nós mesmos divulgamos isso logo depois, enfim. Mas a Polícia Federal, que está investigando o caso, chegou à mesma conclusão de que não saiu isso dessa forma que foi divulgada pelo presidente em nenhuma dessas revistas. A conclusão da PF diz o seguinte: observou-se que todas as publicações mencionadas pelo declarante em nenhum momento mencionam a existência de que essas informações teriam sido provenientes de relatórios oficiais do governo do Reino Unido ou ainda em mencionados relatórios haviam sugerido que os totalmente vacinados estariam desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rapidamente que o previsto. Então, a PF também descartou essa notícia falsa. Tem outra também, né, que o presidente Jair Bolsonaro relacionou aí o uso de máscaras na época da gripe espanhola. Ele disse, abre aspas, nessa mesma live: a maioria das vítimas da gripe espanhola não morreu de gripe espanhola, mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso da máscara. E de onde saiu isso? Foi o ajudante de ordens do presidente, o Mauro Cid, quem levou essa informação até ele e incentivou a divulgação, dizendo que, com relação a esse tópico da gripe espanhola, houve também uma pesquisa que foi feita por Antony Fauci, um médico imunologista, e ele citou esse referido estudo que ele recebeu. Acontece que também a imprensa, e mais agora, mais recentemente a Polícia Federal, se debruçaram sobre este estudo, e a conclusão da PF é que
deste artigo, não somente não há ocorrência do termo mask, ou seja, máscara em inglês, mas também a conclusão é diversa do que foi mencionado por Bolsonaro em sua live. Nem a palavra máscara foi citada nesse estudo. Então, isso é importante para que, no olhar, principalmente da Polícia Federal, que evidencia quem é que faz essa curadoria, essa seleção de notícias falsas para o presidente acabar divulgando. Por exemplo, o Mauro Cid foi ele quem desenhou o script naquela reunião com os embaixadores que aconteceu recentemente no Palácio do Alvorada, para o presidente Jair Bolsonaro defender ali que o nosso sistema eleitoral não é confiável. Conversei com algumas pessoas do Palácio do Planalto e eles disseram que o Mauro Cid era conhecido por divulgar essas informações aí, principalmente no WhatsApp e no Telegram, e da mesma forma ele faz com o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a conclusão também da Polícia Federal, que quer ouvir, além do ajudante de ordens, o presidente Bolsonaro, e como eu disse no início, depende do Alexandre de Moraes acabar liberando. É muita coisa, né, Pablo? Muita informação, acabei falando demais, mas é que são pontos importantes para a gente tentar montar esse quebra-cabeças e ficar mais claro. Pois é, Túlio. A memória tá boa, viu? A minha, depois da Covid-19, começou a falhar algumas vezes aqui. Eu preciso talvez lembrar aqui anotando, mas você está com a memória boa também para contar tudo para a gente. Bom trabalho para você, viu, querido? Até mais tarde na programação. Valeu, grande abraço.